O canal Bica Galo, com exclusividade, teve acesso a documentos que revelam a realidade financeira do Atlético no que tange ao mercado nacional e o abismo entre os clubes brasileiros. Vergonha, Cruzeiro mais uma vez beneficiado. E aí eu deixo a pergunta, de onde vem esta influência? Por fim, fonte nos garante, abre aspas, 2 reforços e prioridade em pagar as dívidas. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta, à 1 da tarde, para te fazer companhia. Antes da gente seguir, eu peço que você deixe o seu like, me ajude a bater 120 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Eu conto muito mesmo com essa ajuda de vocês. Vocês não imaginam o quanto isso é preponderante para a sequência do nosso trabalho. E aí, mais uma vez, revelo aqui que o canal Bica Galo teve acesso a documentos exclusivos que mostram a realidade financeira do mercado futebolístico. Para muitos, com um elenco milionário, o Atlético, para que vocês tenham uma ideia, está atrás em investimento nessa temporada do Bragantino, Atlético do Paraná, São Paulo e Corinthians. E aí, eu digo mais, visando uma equipe competitiva e também em quitar as dívidas, o Galo segue como um dos protagonistas neste ano e ainda, de certa forma, tem possibilidades até de disputar o título. Algo que, de fato, eu não acredito e até pouco tempo era considerado por muitos como um dos principais elencos do Brasil. Criou-se uma esfera onde o Atlético, teoricamente, teria um investimento altíssimo e que disputaria tudo neste ano. E aí eu vou elucidar exatamente este conteúdo aqui para vocês, esmiuçar um pouco mais sobre o que de fato acontece com este elenco, investimentos e onde o Atlético pode chegar em 2024. Segundo dados da Pluriconsultoria, divulgados no mês de novembro, o Flamengo teve o investimento mais caro do Brasil e avaliado em 142 milhões de euros. Este valor, para que vocês tenham uma ideia, é maior do que todos os clubes brasileiros somados que disputam o título neste ano. Grêmio, Palmeiras, Botafogo e Red Bull, juntos, chegaram ao investimento de 126 milhões de euros nessa temporada, 17 milhões a menos do que o Flamengo. Em outro levantamento, como vocês podem ver, finalizado em setembro deste ano, revela que o Atlético é o 6º clube com maior valor de mercado do Brasil, mas fica atrás de concorrentes inesperados, como o Atlético do Paraná, e a avaliação é da seguinte forma: Flamengo em primeiro, Palmeiras, São Paulo, Atlético do Paraná, Corinthians e Atlético. No comparativo a dezembro de 2022, aquelas janelas de dezembro, o Atlético cai 3 posições em investimento, ou seja, em valor de elenco. Ainda de acordo com a Pluri, isso se deve, claro, à redução dos valores investidos no elenco profissional. Entre dezembro de 2022 e setembro de 2023, segundo este levantamento, o Galo teve uma redução de 28% em investimento no futebol profissional, saltando de 116 milhões de euros para 83. Neste caso, o Atlético ocupa a última posição na tabela em valor de elenco. Lembrando que este levantamento não leva em consideração ativos que vieram para o clube teoricamente de graça, como é o caso do atacante Paulinho, que, segundo uma fonte em contato com o canal Bica Galo, o Atlético gastará com este jogador, entre luvas, bonificações e outros encargos, cerca de 8 milhões de euros. Independentemente desta situação, estes dados servem também para elucidar um pouco do que é cobrado ao clube e daquilo que o Atlético realmente pode colocar à disposição. O ano de 2020 e 2021, quando o Atlético realmente investe montantes, às vezes até inesperados, tanto para a imprensa, assim como para os próprios torcedores, estes 2 anos serviram para montar uma espécie de espinha dorsal. O time tinha uma defasagem de contratações, de estratégias, e ali, com a chegada dos investidores, quiseram realmente injetar dinheiro para ter num futuro algum tipo de retorno. E digo eu, este retorno até então, afinal de contas não era uma SAF ainda, um retorno apenas dentro de campo. Montar uma equipe com espinha dorsal decente, que pudesse disputar títulos. Os gestores acreditam então que através desta fórmula seria possível montar equipes competitivas e futuramente com um investimento um pouco menor. Fato é que o Galo, mesmo com o rompimento de um trabalho, por culpa direta do técnico Eduardo Cudê, e com a não montagem deste elenco por Luiz Felipe Scolari, conseguiu sim se manter lutando pelo título, por vaga na Libertadores e, repito, em um trabalho que a longo prazo pode sim surtir bons efeitos. Eu mostro agora, para que vocês tenham uma ideia,
as 5 equipes que mais investiram em 2023. E são elas Flamengo, Palmeiras, Corinthians, repito, São Paulo e Atlético Paranaense. A maior taxa de crescimento de investimento de uma janela para outra é do Vasco, saltando de 30 para quase 70 milhões de euros. Bahia e Cruzeiro também mais do que dobraram os seus investimentos, mas, seguindo aí como as equipes que percentualmente mais cresceram, em segundo e terceiro lugar, e curiosamente, são aquelas Vasco, Bahia e Cruzeiro que disputam ali a última vaga para a queda à Série B. Se olharmos a tabela do retorno do Campeonato Brasileiro, o Atlético é líder da tabela, com 30 pontos e 66% de aproveitamento. Segundo lugar, o Palmeiras tem 62% de aproveitamento. Em relação ao Palmeiras, o investimento por lá é bem maior do que o do Galo. Para se ter uma ideia, o Palmeiras gastou 56 milhões de euros, 60% a mais do que o Atlético. Em resumo, o Galo segue competitivo, com uma redução drástica de valor investido e com concorrentes, como Flamengo e Palmeiras, que muitas vezes tem muito mais até do que o dobro de investimento do Galo. Dinheiro e retorno em campo, para mim, não é sinônimo de resultado. Porém, ter dinheiro e investir em boas mãos é sim sinônimo de retorno. O Atlético, mesmo distante de seus adversários, economicamente, conseguiu estabelecer algo importante, um padrão de disputa que criou até mesmo uma fantasia na cabeça do torcedor sobre o tamanho do investimento, e aqui a gente mostra exatamente o contrário, de lutar de igual para igual com quem tem muito mais dinheiro. A tendência é a mesma para 2024. Essa diferença, inclusive, deve aumentar entre Atlético e seus concorrentes. Restará então ao diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, mais uma vez, juntamente agora com o apoio da comissão técnica, que eu espero que seja a mesma para o ano que vem, lutar contra todo este mar, essa corrente de dinheiro que faz sim a diferença no futebol. E aí eu deixo o meu recado final aqui ao torcedor atleticano. Que a gente saiba valorizar os bons trabalhos e entender, principalmente, qual é a realidade financeira do Atlético. Estamos muito distantes daquilo que entendemos como terceiro maior orçamento do Brasil, como foi propagado aos 4 ventos, principalmente fora do nosso estado. O Atlético tem hoje o 6º orçamento do país, o 4º talvez, entre o 4º e o 6º, se formos levar em consideração os investimentos em atletas sem contrato. Muito distante daquilo que oferece o Palmeiras e o Flamengo. Aliás, o Flamengo que não disputa absolutamente nada neste ano. Dinheiro não é sinônimo de retorno, mas sim, em boas mãos, pode ser. Afinal de contas, o Atlético, como eu disse, tem a melhor campanha de retorno do Campeonato Brasileiro e ainda assim disputa a competição. Por menores que sejam essas frações, o Galo segue na briga. Enfim, vamos falar agora sobre o Cruzeiro, uma verdadeira vergonha o que aconteceu neste final de semana. E é aquela pergunta que eu sempre faço: de onde que vem esta influência do Cruzeiro? Algumas coisas me estranham bastante no futebol. No mesmo estado, 2 equipes. De um lado, um clube comandado por mineiros, do outro, por cariocas e paulistas. Aliás, no caso do Galo, que aparentemente tem uma boa relação com a CBF. Do outro lado da lagoa, cariocas e paulistas. Nas últimas 24 horas, 2 fatos, 2 episódios me chamaram bastante atenção. O primeiro deles é a validação do gol do Cruzeiro contra o Fortaleza. Na minha visão, um braço literalmente, ou uma perna, como queiram dizer, mas neste caso o braço, literalmente à frente do adversário, do defensor, em lance revisado pelo VAR e colocado como gol. Vejam bem este lance que está agora na tela para vocês aí, da partida entre Atlético e Grêmio. O Galo perdia para o Grêmio, fez um gol com Allan Kardec, que tem então este tento anulado. Reparem bem no frame que eu estou mostrando agora. Agora, vejam o frame da partida entre Bahia e Cruzeiro. Fortaleza, perdão. Para você, o que de fato foi impedimento? E eu busquei no regulamento de competições da CBF as regras de impedimento válidas para o campeonato. Abre aspas. O que é a posição de impedimento? Encontrar-se em posição de impedimento não é uma infração. Um jogador que estará em posição de impedimento parte do pressuposto de que qualquer parte da sua cabeça, corpo ou seus pés estiverem no campo do adversário. Qualquer parte da sua cabeça, seu corpo ou os pés
estiver mais próxima da linha de fundo do campo do adversário do que a bola e o penúltimo adversário. Fecha aspas, então, a CBF. Aqui tem um defensor, aqui está o atacante do Cruzeiro. Seja ele com o braço ou com a perna, ele está à frente do defensor do Fortaleza. Outro assunto que me chamou bastante atenção foi o escárnio no futebol feminino, neste final de semana, em um carrinho criminoso que a defensora do Cruzeiro, Isa Fernandes, derrubou a Lu Gomes na área do adversário e o juiz simplesmente mandou seguir. Eu deixo uma pergunta no ar aqui para vocês, no que tange a CBF, Comissão de Arbitragem, STJD, até quando o Atlético será prejudicado? Até quando punições como 60 dias de gancho para um diretor de futebol podem ser consideradas como normal? Até quando o Wilton Pereira de Sampaio será convocado corriqueiramente para prejudicar o Atlético nos seus jogos? Até quando vamos observar o Atlético sendo massacrado por decisões históricas e errôneas contra o clube? Meu recado vai também à diretoria do Atlético. Não há boa relação com quem nos dá tapinha nas costas e nos desmerece. Não há boa relação com quem dá cotovelada em um jogador no meio da partida, como foi o caso do Arrascaeta em cima do Batalha, e não é expulso. Não podemos banalizar, afinal de contas, enquanto nós conversamos, eles falam entre si. Chega! Pessoal, quero falar agora sobre reforços. Cabeça até esquenta, gente. Mas antes peço que você deixe seu like, se inscreva no canal. E se você está vendo aí a nossa audiência incrível neste momento, 120 likes, se inscreva no Bica, me ajude a bater a meta de 120.500 nas próximas 24 horas. E um detalhe importante, você quer anunciar no canal Bica Galo, tem um preço acessível, mande a sua, nós temos vários programas aqui de anúncio, mande a sua mensagem agora para ter a sua marca exposta com um canal sério, de credibilidade, que com certeza vai te trazer retorno. Ainda falando sobre o mercado da bola, o Atlético terá 45 milhões de reais para investimento nessa temporada e, como dissemos anteriormente, o Galo também terá que vender cerca de 70 milhões em ativos. O fato é que essa notícia da eventual vinda do Gustavo Scarpa, ela trouxe sim um certo rebuliço para a torcida alvinegra, que até então estava, eu não sei, sentimento ali de um pouco desleixo em relação ao que vinha acontecendo nos bastidores, um distanciamento, uma falta de confiança em relação ao mercado, criou um rebuliço e o torcedor passou a almejar outros reforços, como o próprio Gustavo Scarpa. Tá? Em contato com uma fonte, de forma exclusiva no Bica Galo, ela nos revelou o seguinte, abre aspas, nesta janela teremos 2 reforços, no máximo 3. Temos um grande desafio, que será pagar as dívidas em 2024, fecha aspas então, a nossa fonte. A ideia do Atlético é quitar boa parte desses 1 bilhão e 400 milhões em dívidas e então poder ajustar a casa para que 2025 tenhamos algo melhor em vista. O clube manterá também a ideia manter a equipe de 2023 e entende que o Atlético conseguiria feitos isso internamente, entende que o Atlético conseguiria feitos interessantes na próxima temporada caso reforce o setor ofensivo, uma carência considerada pelos gestores como imediata. E aí eu deixo a pergunta, e para você, se mantiver o time deste ano e contratar 2 reforços para o setor ofensivo, você acha que o Atlético estaria bem servido? Daria para disputar contra essas equipes como Palmeiras e Flamengo? Aliás, o Palmeiras que já gastou 8 milhões de euros só em um volante neste ano? Eu deixo a pergunta para vocês. Enfim, Escola Técnica Biotecna, tá? R$ 97,00 do início ao fim do curso, a sua mensalidade. Não tem desvio, não tem diferença de valores. É R$ 97,00 do início ao fim. Chame eles agora e você ainda ganha 13% de bônus se falar que foi do canal Bica Galo. E a Camila Ferraz, crescimento capilar. Vocês já estão vendo a quantidade de cabelo que está crescendo. Eu não preciso falar mais nada. Se disser que foi do Bica, também ganha desconto. Enfim, galera, deixe um like, 120 ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Te espero amanhã, à 1 da tarde. Um beijo no coração. Eu vou nessa. Fui!